Domingo a gente começou esse tema, o último sinal. E nós aprendemos no final, né? Qual que é o último sinal? A pregação do Evangelho a todo mundo. E então, virá o fim. Esse é o último sinal. Mas, além de nós sabermos essa declaração de Jesus sobre o último sinal, qual é a importância nesse contexto que nós vivemos, conforme Mateus 24 e outras profecias da volta de Jesus na palavra de Deus? Nós estamos no tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. E a gente olha lá para Daniel, quando ele descreve os acontecimentos finais, ele nos leva, junto com os evangelhos, e principalmente Mateus, Apocalipse, João, a ver, junto com Paulo também, nas cartas de Paulo, que estamos no fim. Pedro fala isso também. Estamos vivendo o tempo do fim. Mas qual é o procedimento então? Hoje nós vamos ver algumas coisas importantes sobre esse momento e a importância da nossa atitude. Então, vamos lá para Números capítulo 9, vamos ler os versos 15 até 18. Acompanha comigo, por favor. O texto sagrado diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim, diz Moisés, era de contínuo. O que era de contínuo? A nuvem o cobria o tabernáculo, o acampamento, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Um texto de John Bunyan me trouxe uma reflexão muito profunda e eu quero dividir com vocês neste momento. Quem foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará o resto do dia. Por que havia essa demonstração sobrenatural no acampamento de Israel? Quais eram os motivos da manifestação de Deus através dessa nuvem? Primeira coisa importante, o Senhor está presente. Se você olhar na palavra de Deus, nos primeiros livros, até os últimos livros, você vai ver várias manifestações de Deus, orientações de Deus e ordens de Deus, que nós, criaturas, seres humanos, precisamos seguir. E entre elas, existem sinais que Deus mostra da sua presença. Por que Deus se importa com isso? Porque Ele quer que você entenda que Ele está presente. Quando você o adora, quando você abre a sua palavra, Ele quer que você entenda que você está recebendo a bênção da presença de Deus. Deus está conosco aqui neste momento. Amém? Deus está com você aí na sua casa, na frente da tela da sua TV, na frente do seu computador, na frente do seu smartphone. Deus está com você. Essa era a mensagem que Deus queria que Israel entendesse. Eu estou com vocês. Aí estão vendo a nuvem? Sou eu. A segunda mensagem: o Senhor se importa comigo. Mas o que essa nuvem revelava? Isto. Porque durante o dia, no calor intenso daquele deserto, Deus estava sobre aqueles mais de 1 milhão de pessoas. Era esse o acampamento, o número do povo de Israel. Mais do que Jacareí e São José juntos, né? Imagina essa população. Deus cuidava deles, a nuvem sobre eles, para que o sol não os castigasse, não os torturasse. Só que naquele lugar onde o sol é insuportável durante o dia, queridos, à noite é um frio também insuportável. E se você não cuidar, determinados lugares que você fica, à noite no deserto, você pode morrer de frio, hipotermia. Então Deus, o que fazia à noite? Por que Deus mandava aquela nuvem de fogo à noite? Claro, iluminava o acampamento, mas para aquecer o acampamento. Olha que Deus cuidadoso, amoroso, preocupado com a gente. Durante o dia vou cuidar para que vocês não sofram com calor. À noite vou cuidar para que vocês não sofram com frio. Deus estava cuidando deles. Gestos de Deus importantes. Agora, havia ali naquele procedimento algo que também essa nuvem representava.
não haviam chegado na cidade da promessa. Em alguns lugares Deus proporcionou água para eles, alimento para eles, o acampamento. Imagina, montar um acampamento para mais de 1 milhão de pessoas. Eram divididos por tribos, cada tribo com a sua bandeira, cada tribo tinha o seu lugar para ficar. Se você olhar números mesmo, você vai ver a divisão do povo de Israel nos acampamentos. Cada tribo ficava numa posição geográfica dentro do acampamento. O santuário ficava no meio, a tribo de Levi ficava em volta do santuário e as outras tribos distribuídas no entorno do santuário. Montar tudo aquilo era muito complexo, até mesmo o santuário. E eles estavam com aquilo montados, a nuvem parava, eles paravam. Só que quando a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento também. Deus estava na direção, no controle, mas Deus queria dizer para eles: o lugar de vocês não é aqui. Embora tenha água, embora até tenha providenciado comida, cai maná todo dia, não é o lugar de vocês aqui. Eu estou levando vocês para um lugar melhor. Não se acomodem, não se iludam, não desanimem, continuem pelo deserto. Eu estou com vocês. Olha a nuvem. Mas agora é hora de levantar. E a quarta lição: a ordem do Senhor era obedecida. Você viu no texto? Deus mandava parar, eles paravam. Deus mandava levantar, eles levantavam. E cada vez que eles faziam isso, eles estavam sendo abençoados e estavam seguindo para a vitória, estavam seguindo para uma superação, estavam seguindo para um lugar melhor. Quando Deus se manifesta em nossa vida, Ele quer nos dizer que sabe o que é melhor, e que Ele sabe o que é melhor porque Ele se importa com a gente. No grande conflito, na página 677, está escrito: livres da mortalidade alcançarão voo incansável para os mundos distantes. E o que esse texto quer dizer para nós? O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Mas infelizmente nós estamos com os olhos embaçados, alguns com vendas, porque acham que o lugar é aqui para nós ficarmos. E eu tenho dito aqui desde que eu cheguei que nós não somos habitantes desse mundo tentando ir para o céu. Nós somos cidadãos do céu voltando para casa. Isso é claro e forte para nós. Por quê? Porque a nossa casa não é aqui. A nuvem se levantou em sinal de caminhada, de avanço. E Deus quer nos dar a imortalidade. Deus quer nos levar para um lugar melhor, para um lugar que os nossos olhos nunca viram. Agora, o que tem acontecido conosco nessa caminhada? Mesmo com manifestações da presença de Deus e do cuidado de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 24, verso 39. Olha um sinal, um sintoma de quem caminha nesse contexto de promessa da vida eterna, da nova terra e da volta de Jesus. Olha como nós nos colocamos. Diz o verso 39: e não o perceberam. Veja essa expressão de Jesus: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. E agora olha o que Jesus acrescenta: assim será também a vinda do Filho do Homem. Os sinais estão manifestados entre nós. Deus está dizendo: eu me preocupo com vocês, eu cuido de vocês, e o lugar de vocês não é aqui. Mas nós estamos distraídos com coisas, com lugares, com pessoas, com atividades, tempo gasto em ocupações que não nos aproximam de Deus e, ao contrário, nos afastam da promessa de Deus. E essa infiltração do mal que cai sobre nós está nos distanciando das promessas de Deus e nos distraindo. E quando Jesus voltar, Ele voltará para todos que sabiam que Ele iria voltar. Não deixaram de saber, mas alguns não estarão preparados. Por quê? Porque estavam distraídos. E nós somos tomados hoje, de todas as maneiras, para não prestarmos atenção. E o que mais tem acontecido como consequência disso? Então vamos para Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, o grande apóstolo, inspirado por Deus,
inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu o capítulo 3, falando da situação que antecederia a chegada de Jesus. E ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, ele está falando assim da história final desse mundo, logo antes de Jesus voltar, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Nunca nós vivemos num período de tanto sarcasmo, tanto deboche e tanta descrença com a palavra de Deus. E principalmente com as promessas de Deus. Uma tentativa de viver o prazer 24 horas por dia. De fazer a própria vontade e de fazer aquilo que acha o ser humano melhor para si mesmo. E isso tem afastado o ser humano. Nós estamos vivendo uma confusão universal. Estamos numa guerra do bem contra o mal. E Satanás tem se apossado deste mundo cada vez mais. O reino de Satanás está se manifestando aqui. Em nosso país nós temos visto situações impressionantes de maldade e de crueldade. Ontem, o estado do Rio de Janeiro foi abalado pelo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E o Brasil todo foi abalado com todas as circunstâncias. Estamos aqui no continente, em nosso continente, próximos de um conflito armado, com outro país, próximo nosso aqui, tendo problemas políticos. Nós temos problemas aqui em nosso país, enfrentando problemas sérios aqui também, morais, familiares, de saúde. Mas não é só aqui, o mundo todo está assim. A gente percebe que cada vez mais Satanás está controlando as pessoas, dirigindo as pessoas. E esse escárnio, diz ali Pedro, nos últimos dias, duvidando da promessa de Deus, ele tem se estendido para dentro da igreja, para dentro da vida dos cristãos. Tem cristão que está questionando a volta de Jesus, e até mesmo alguns já estão duvidando da volta de Jesus. Não acreditam mais que Jesus vai voltar. Acham que isso é invenção de alguns teólogos, e começam a tentar reinterpretar a Bíblia, e andam pregando por aí, que Jesus não é assim que as coisas acontecerão. Tudo isso tem sido em função da nossa distração, do nosso amortecimento espiritual. Aqui no capítulo 3, agora no verso 9, olha o que Pedro diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Deus está atrasado? Deus esqueceu? Deus está ocupado com outra coisa? Não, Pedro diz, não é assim. Mas então por que ele não veio? Diz Pedro aqui, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que o último sinal será a pregação do Evangelho em todo o mundo. Porque nesse momento Deus tem levantado recursos, e aqui em nossa igreja nós temos um exemplo disso, a pregação do Evangelho, através da Novo Tempo, 24 horas por dia, milhares de pessoas sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, a Igreja Adventista sendo conhecida como nunca antes, e entendendo sobre a volta de Jesus, sobre as profecias, sobre o sábado, sobre o santuário, a mortalidade da alma. Pessoas que nunca tinham ouvido falar dessas doutrinas, hoje estão sendo ajudadas, orientadas. Eu conversei com a Julimar no domingo, né, Julimar? Sobre aqueles dados, né? Quase 2 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Estudando a Bíblia. Quase 2 milhões. Vocês sabem o que é isso, gente? E não é às vezes estudando a Bíblia. Alguns estão fazendo cursos, outros já fizeram curso, estão fazendo o 2º, 3º, 4º curso. E aqui em volta da nossa igreja, eu disse no domingo, nós temos quase 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas, estudando a Bíblia, junto com a Novo Tempo, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. A pregação do Evangelho. Mas como eu tenho ouvido da palavra de Deus, estou vendo os sinais de Deus, a nuvem mostrando que Deus está aqui, a revelação do cuidado de Deus por mim, Deus dizendo que eu não sou deste lugar, que eu não devo parar aqui, que este lugar não é meu lugar de habitação, que eu tenho uma promessa, que eu tenho um novo lar. Como que eu estou agindo com relação a isso? Distração? Um coração amortecido? Uma acomodação? A religião tem sido uma rotina para mim? O contexto cristão, adventista, é apenas como se fosse um título? Ou eu estou vivendo a certeza da volta de Jesus? Stephen Hawking, conhecido como uma referência na ciência,
Em 14 de março de 2018, morreu Stephen Hawking, cientista renomado. Sofria de esclerose lateral amiotrófica. Hawking, mesmo com essa doença, viveu 76 anos. Infelizmente, Hawking, apesar de todo o seu conhecimento científico, não acreditava em Deus. E ele afirmava isso frequentemente. E fazia questão de deixar isso bem claro. Mas ele próprio declarou, Hawking, que se apresentava como um ateu, declarou isso: estamos ficando sem espaço. E os únicos lugares a serem encontrados são outros mundos. Mas olha o que Hawking diz na sequência: estou convencido que os humanos precisam sair da Terra. Não é um pastor, não é um teólogo, não é um adventista. Hawking disse: o nosso lugar não é aqui. Deus levantou a nuvem. Deus mostrou que continua e que nós temos que ir para a terra prometida. Amém? Isso não pode passar desapercebido. Hawking, mesmo sendo um ateu, acabou estimulando a confiança nas promessas de Deus. E se um homem consegue perceber que o nosso planeta está totalmente descontrolado, totalmente desestruturado em todos os sentidos, principalmente pela característica, pela degradação da humanidade, se ele consegue ver isso, nós que temos a palavra de Deus, será que temos dúvida ainda que não dá mais para continuarmos nesse planeta? Você que está me assistindo, que realidades você tem vivido? O que você tem visto fora da tua janela, nas telas dos teus equipamentos, computadores, smartphones? O que você tem visto o mundo revelando? A incerteza, a instabilidade, a esperança que um novo governo vai resolver, para depois de alguns meses perceber que não resolveu. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos de mais Jesus em nossa vida. Nós precisamos de praticar a presença de Deus em nossa vida, para que o nosso coração seja transformado e nós tenhamos condições de vivermos os últimos momentos da história desse mundo. No livro Conselhos para a Igreja, no volume 5, página 46 a 48, está escrito a seguinte declaração: é somente, e olha só essa expressão, é somente pela união pessoal com Cristo, pela comunhão com Ele. Qual a proporção? A cada dia, a cada hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Eu, Marcos, sou mau por natureza. Eu sou orgulhoso, egoísta, a minha natureza é má. E pior que isso, eu não tenho interesse nas coisas de Deus. Naturalmente eu não tenho interesse nas coisas de Deus. Deus precisa fazer um milagre em mim. E esse milagre gera fruto, a salvação, a graça de Cristo Jesus, a justificação pela fé que eu aceito, ela precisa continuar acontecendo. Lembram daquela declaração teológica? Eu sou salvo da condenação do pecado pela justificação pela fé. Eu sou salvo do poder do pecado pela santificação pela fé. E eu serei salvo da presença do pecado pela glorificação. Então, mesmo que eu seja salvo da condenação do pecado pela justificação pela fé, que não é mérito meu, é do sangue de Jesus, eu preciso continuar o processo caminhando para ser salvo do poder do pecado pela santificação. E como que isso acontece? É obra do Espírito Santo. Jesus disse Consolador. E isso é agora que tem que acontecer, é diariamente que tem que acontecer. Eu não posso ficar distraído. Agora, para encerrar a mensagem desse momento, eu quero que você entenda comigo, juntos nós entendamos algo muito importante. O sinal de Deus está aí, a nuvem está aí, mostrando a presença de Deus, mostrando o cuidado de Deus, mostrando a vontade de Deus, mostrando a direção de Deus. Mas, o que nós estamos fazendo com relação à promessa da vinda de Jesus? Como nós estamos lidando com isso?
A Bíblia tem do começo ao fim mais de 2.000 textos que falam diretamente ou mencionam a volta de Jesus. Nosso foco principal não deve estar nos sinais. Tem muita gente que fica olhando, agora mudou esse governo, entrou esse religioso, entrou esse poder religioso, o mundo está passando por isso, houve uma catástrofe naquele país, houve, como que tentando juntar tudo e dizer, bom, agora acho que agora eu tenho que me preocupar. Não é assim. Nosso foco principal não deve estar nos sinais, mas no preparo para o encontro com o Senhor. Sinal para aquele povo que viveu antes de Noé, no tempo de Noé, no tempo do dilúvio, não faltou. Eles viram um homem construir uma embarcação que nunca havia sido construído antes. Como é que um homem consegue fazer uma coisa daquela? Tem que ter um poder por trás, uma engenharia sobrenatural por trás. Depois eles veem os animais entrando de 2 em 2 na arca, 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Como é que o animal sabia que só 7 podiam entrar? 2, como é que eles viram sinais? Mas diz Jesus que eles estavam o quê? Distraídos, rotina, vivendo. Eles sabiam dos sinais e não o perceberam. Nós precisamos mais do preparo para o encontro com o Senhor. Quando esse é o centro, a motivação é o amor ao Senhor e à sua missão. Afinal, queridos, como nós começamos a estudar domingo, é a pregação do Evangelho do Reino, Mateus 24:14, que vai definir a volta de Cristo, e não outros sinais do mundo religioso, que já aconteceram, a maioria já aconteceu, ou do mundo político, ou da natureza, ou da condição humana. Não é isso que vai condicionar a volta de Jesus. O que vai fortalecer e vai confirmar a volta de Jesus? A pregação do Evangelho a todo o mundo. E aí você diz, mas como que isso vai acontecer? Já estamos vendo. Em 2004, quando eu cheguei nesse lugar, vindo do Brooklyn, São Paulo, chegou aqui a nossa Rede Novo Tempo, que na época era a ADSAT, com todo o Murilo é desse tempo, né, Murilo? Quando nós tínhamos que instalar antenas nas igrejas, e eu me lembro que nós fazíamos campanha para instalar aquelas antenas, para ter o sinal de satélite, né? Aqui, até pouco tempo atrás, nós tínhamos ainda o suporte da antena aqui, dependíamos daquilo, um valor altíssimo. Hoje, gente, nós pela internet, nós pregamos o Evangelho 24 horas por dia para qualquer pessoa que tenha sinal de internet. E quantas pessoas estão recebendo isso? Vocês acham que isso não é um milagre de Deus? A Rede Novo Tempo hoje tem mais de 600 funcionários, trabalhando 24 horas por dia. Nesse momento lá, na sede do Novo Tempo, que fica perto daqui da igreja, nós temos pessoas transmitindo, alguns estão gravando programas, outros estão ao vivo transmitindo programações para as pessoas. Isso é um milagre. Deus tem usado isso por quê? Para que a gente entenda que a pregação do Evangelho acontecerá conosco ou sem nós. O Espírito Santo poderosamente vai se manifestar nas pessoas que receberão do céu a unção do Espírito Santo e pregarão com poder como aqueles primeiros homens e mulheres fizeram no cristianismo. Deus é maravilhoso. O que nós temos que fazer? E o último texto então nessa noite para nós está em Miqueias. Eu amo esse texto, gente. Quando eu li a primeira vez, eu me emocionei e não paro de lembrá-lo e citá-lo. Miqueias capítulo 2, verso 10, o profeta é a voz de hoje que Deus quer que a gente ouça. Olha só. Miqueias 2,10 diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Você compreende isso? Eu fico imaginando quando Moisés chamava a atenção do povo para a nuvem que se levantava, dizendo, vamos prosseguir. Por quê? Porque aqui não é a terra prometida, não é esse deserto para vocês ficarem, esse lugar inóspito, cruel, não é aqui. Mesmo que Deus, na sua misericórdia, cuidava deles de dia e de noite e provia alimento para eles e água para eles, mesmo nessa situação, Deus diz, não é aqui, eu tenho um lugar melhor para vocês, acreditem, levantem e vão, não fiquem aqui. E sabe por que Deus diz isso? Miqueias continua, ide-vos por causa do quê?
da imundícia. Essa expressão que ele usa. Ide-vos por causa da imundícia, que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Olha o que o profeta está descrevendo para nós. O pecado nos destrói dolorosamente. E essa imundícia é uma expressão relacionada com a maldade e o sofrimento do pecado, as consequências do pecado. A geração de hoje está totalmente destruída pelas consequências do pecado. E estão ainda iludidos. Nós vimos isso no domingo. O próprio Carl Jung cita isso. Uma geração contaminada pelo vazio das suas vidas. Que ele disse que não era nada relacionado àquilo que ele havia aprendido na ciência. Imagina, Carl Jung também era um ateu? E nós achamos que está tudo bem. Não é hora de ficar aqui. Ide-vos embora. Esse lugar, contaminado pelo pecado, contaminado pela maldade do pecado, jamais irá melhorar, só vai ficar pior. Mas Deus, na sua misericórdia, em breve irá se manifestar. Jesus virá nas nuvens dos céus para levar os que estão preparados. E você e eu temos nesse momento, você que está me assistindo neste momento agora, tem a oportunidade de salvação, tem a oportunidade de estar no reino de Deus e de estar com Jesus para sempre. Ele morreu por você na cruz, como a Joyce cantou no começo. Quanto tempo você tem ouvido essa mensagem? Que Jesus vai voltar. Talvez você seja daquele grupo que Pedro descreve, que já agora não consegue mais acreditar. Não é fácil crer, mas é possível crer. Esse mundo, queridos, ele vai de mal a pior. E não é porque um pastor está falando, é porque é a realidade. Eu vou usar esse microfone verde aqui, pode ser? Ok? Ok. É porque é consequência do pecado. Deus não precisa agir, é consequência do pecado. E você pode olhar o que está acontecendo, não precisa de um pastor te descrever. Está melhorando ou está piorando? Sem ser negativista, sem ser pessimista. Está melhorando ou está piorando? E eu não tenho vergonha de dizer quanta tecnologia nós temos hoje, gente. E isso tem resolvido. A medicina quanto avançou? Tem resolvido? Não. Porque o problema está aqui dentro. Jesus vai voltar. Não é tempo de ficar. Levantai-vos, porque é hora de partir. Se fortaleça no Espírito Santo. Logo nós vamos subir. Renove a sua esperança em Jesus enquanto você ouve essa música. E deixe que o Espírito Santo fortaleça você. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar
teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor ao merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém. Vamos orar? Não dá para a gente entender, o tamanho do teu amor por nós, o tamanho do teu interesse por nós. Como tu tens agido para mostrar a tua presença, o teu cuidado, a tua disposição em nos conduzir, não para um lugar ruim, mas para um lugar melhor, para nos salvar das nossas próprias ideias, conceitos finitos, a autossuficiência. Obrigado, Pai querido, por não desistir de nós. Neste momento nós recordamos a tua promessa, a promessa de um novo lar, a certeza da volta de Jesus. Mesmo em meio ao escárnio, à incredulidade e muitas vezes ao deboche, à pretensão humana de autonomia, tu não tens desistido de nós e da humanidade. Mas esse tempo vai acabar, Senhor, e nós queremos agora, em nome de Jesus, decidir nos prepararmos para a tua volta. Nos ajuda a entender que o lugar que estamos vivendo não é a nossa cidade. É um deserto inóspito e cruel.
Mas tu está nos conduzindo para olhar para frente. É tempo de levantar e de avançar, porque a tua redenção se aproxima. Obrigado. Nos ajuda pela obra do Espírito Santo a sermos transformados e a termos frutos do Espírito, para sermos mais semelhantes a ti, mais motivados e mais livres da nossa natureza pecaminosa. Aliás, Senhor, em nome de Jesus, enfraquece essa natureza humana e potencializa a natureza de Cristo em nós. Obrigado por nos abraçar e nos amar tanto. Neste momento eu peço a tua mão poderosa, o teu amor e o teu abraço sobre essa tua filha e sobre o teu filho, que decidiu se preparar para a volta de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.